O grande predador que mais mata pessoas do Brasil. Será a onça pintada? Será a sucuri? Será o jacaré-açu? Que título sensacionalista, Paulão! Pois é, a ideia justamente foi essa, para atrair algumas pessoas, e nessa isca vamos praticar um pouco de educação ambiental também, tá? Estamos aqui não referindo a todo qualquer tipo de animal, senão poderíamos incluir quem? O campeão? O ser humano. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? O ser humano chega a causar mais de 40 mil mortes por ano apenas no Brasil. 40 mil casos de homicídios. Esse número é ultrapassado vários anos nos últimos anos. Teve anos que bateu até 50 mil casos de homicídio. Então, o ser humano é o mais perigoso. Não, mas vamos falar então de um animal silvestre, então uma espécie exótica, o Aedes aegypti, o mosquito pernilongo ou carapanã, de acordo com que região do Brasil que você vive. O Aedes aegypti, ano passado, foram cerca de 1.100 casos de óbitos devido à dengue, que é transmitido por esse inseto. Fora chikungunya e zika, né? Juntando tudo, daria mais uns 100 casos de óbito. Mas aqui nós queremos falar de quem? Dos grandes predadores selvagens que nós temos na nossa fauna. Será a onça pintada, esse animal lindo? Olha só, eu filmei um casal em comportamento reprodutivo lá no Pantanal, agora em janeiro. Consegui fazer umas imagens até que boas, né? E meu filho de 4 anos junto, cara, vendo isso lá no Pantanal de Poconé, que coisa linda. Mas não é a onça pintada, tá? Outro dia nós vamos falar dela mais um pouco. Será sucuri? Não. Não existe um só relato fidedigno de ataque fatal de sucuri a um ser humano. Eu até acredito que já tenha acontecido um ataque fatal. Ataques não fatais têm registros, tá? Isso também vai ser assunto para outro vídeo. E respondendo, grande parte das pessoas que chegaram aqui, aliás, não esqueça de compartilhar esse vídeo se gostar do conteúdo e também deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. É o jacaré-açu. Alguns já sabiam disso, né? Grande parte, acredito. Veja esse artigo aqui, mas vamos falar quantos, né? Quantas pessoas será que são mortas por esse animal por ano, né? E fazer também um comparativo. Foi publicado no ano passado, 2023, pelos biólogos Matheus Bittencourt, lá do ICMBio, lá do Pará, e o Gleomar Fabiano Masquil, professor, também herpetólogo, lá da Federal do Pará, um artigo sobre as incidências e as características dos acidentes de crocodilos com os seres humanos, tá? No período de 2000 a 2022. Então, vamos falar desses resultados aqui. Interessante que eu, em um orientado, esse menino demorou demais, né? 4 anos para fazer o TCC e foi demorando, enrolando, né? Mas ele defendeu o TCC já faz 2 semanas e nós também, né? Nesse nosso estudo que fizemos, chegamos às conclusões parecidas e os resultados também com esses autores, tá? Só que o TCC do Luiz Gustavo não vai ser publicado, né? Porque já temos essa publicação aí que supriu essa deficiência de informação sobre o nosso país em relação ao conflito entre jacarés e seres humanos, especialmente sobre os ataques, né? Quem mais são mortos são jacarés pelos seres humanos, né? E não o inverso. E aí, para ter uma ideia, precisamos também falar da nossa rica fauna de jacarés no país. São 6 espécies de jacarés que nós temos por aqui, tá? É um dos países com maior riqueza, né? Com 6 espécies. Nós temos aqui na Amazônia o jacaré-açu, que é o Melanosuchus niger, e também temos o jacaré-tinga, o caimã crocodilos, e também temos temos o jacaré do Pantanal, que é o caimã yacaré, que também está presente numa região lá em Rondônia, em Mequens, né? O que faz que o bioma amazônico tenha 5 espécies de crocodilianos. As outras 2 que nós temos por aqui são jacarés de pequeno porte, que geralmente não estão envolvidos a ataques e mesmo acidentes, é difícil. Eles não passam de 1,80 m. É o Paleosuchus papebrosus e o Paleosuchus trigonatus. Trigonatus fica limitado à Amazônia, e o papebrosus chega até o estado de São Paulo, né? É o jacaré-coroa, jacaré-pedra e outros nomes populares que eles têm, né? E nós temos também o jacaré do papo amarelo, que tem maior ampla distribuição, mas fora da Amazônia,
vai do Nordeste e chega até o sul do Brasil, né? No sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem apenas essa espécie de jacaré, o jacaré do papo amarelo. Bom, esses autores relataram que do período de 2000 a 2022, eles fizeram procura de artigos e também notícias na mídia, né? E nós fizemos apenas por um site de busca que cataloga todos os ataques de crocodilianos fatais e não fatais do planeta, que é o CrocBite. Esse site saiu fora do ar, tá? Há alguns anos. Então, no caso do nosso estudo, nós chegamos até 2016, né? E de 2000 a 2016. Mas chegamos, assim, a um resultado parecido com o desses autores, né? Eles registraram, nessa busca que eles fizeram, 86 ataques de jacarés no Brasil, entre o período de 2000 a 2022, dos quais 18 foram fatais. A maioria dos casos, 61 deles, foi registrado na Amazônia. E é interessante essa tabela aqui e essa figura deles, né? Olha só, os pontinhos são os estados onde tem mais registro de ataque de jacarés. Na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, ó. No estado do Amazonas, onde tem a maioria dos ataques, né? Então, comparando com o bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa, a Amazônia teve 17 ataques fatais e 44 não fatais, resultando em 61 ataques. No Cerrado, teve um também fatal, e esses fatais foram todos causados pelo jacaré-açu, Melanosuchus niger, que é o que atinge maior tamanho. Ele pode ultrapassar 5 metros de comprimento. As outras espécies não têm nenhum ataque fatal. Nessa figura, eles mostram os ataques por espécies, né? Então, a maioria, aqui no caso, 58 casos foram registrados para o jacaré-açu. Tem aqui uma espécie não identificada. E o caimã crocodilos, o jacaré-tinga, tem 11 casos registrados. O caimã-jacaré no Pantanal está em terceiro lugar no ranking. E o papo amarelo em quarto lugar no ranking com 5 casos. Vejam que os ataques fatais ocorreram apenas com o jacaré-açu, que é o que, devido à sua maior dimensão, fica mais possível que ele consiga subjugar e matar um ser humano, né? E o que essas vítimas dos ataques estavam fazendo durante o ataque, né? Essas vítimas que foram atacadas por jacaré-açu, né? Alguns casos são ataques, tá? Outros são acidentes. Só para mostrar as circunstâncias que acontecem, às vezes o ataque, sem dúvida, é predatório, tá? A criança está tomando banho no ambiente aquático e o animal se aproxima e ataca. Aí dá para perceber que o ataque é intencional mesmo, pelo tamanho da potencial presa, né? Vê o ser humano como uma oportunidade de refeição e assim ocorre ataque. Outros são acidentais. O pescador está indo tirar seus peixes numa rede e lá o jacaré-açu pode estar se alimentando dos peixes ou enroscado na rede, que pode acontecer, então, um acidente, né? E às vezes a pessoa pisa no animal também e ele dá aquela reação, que daí, no caso, é uma coisa defensiva, né? Ou então, quando a pessoa se aproxima do seu ninho, né? Com os ovos também, uma fêmea pode ficar mais territorialista e mais propensa a defender a sua prole, né? Ou mesmo os filhotes estiverem próximo dela, esses animais têm um cuidado parental e podem também atacar de forma defensiva, principalmente no período de reprodução, né? Bom, dos 35 casos, né? 40% a pessoa estava pescando ou então em seu bote, né? Tem outra coisa também, alguns autores falam sobre na Ásia e na África, que lá o crocodilo, na Ásia, o crocodilos porosos, né? O crocodilo Indo-Pacífico, e na África, o crocodilos niloticos, eles costumam atacar canoas que eles veem como um outro crocodilo, então faz de forma territorialista. Ele vê na superfície aquela parte escura, né, do barco, e pensa que é outro animal e ele pode chegar e atacar, sendo esse o motivo, tá? Tem um artigo que está publicado na revista Copé que justifica um ataque de um grande crocodilo que fez por mais de anos, tá? Derrubando as pessoas dos seus botes e nenhum ataque foi fatal naquela localidade, tá? Parecia que o crocodilo fazia mais de forma de defesa de território, achando que era outro crocodilo. 21 desses ataques, a pessoa estava nadando ou dentro da água, correspondeu a 23%. E próximo à água, nas margens, foram 18 ataques, 22%. Vejam aqui, ó, que a maioria, né,
40% dos casos, a pessoa estava pescando ou em uma canoa. E 23% nadando dentro d'água e 22% próximo da margem. Isso são informações importantes para as possíveis medidas preventivas para diminuir a chance de um ataque de um jacaré a um ser humano aqui no Brasil, né? E o animal se sentiu ameaçado, né? Quando a pessoa pisou, se aproximou ou tocou no animal, né? O animal estava lá, foi 11% dos casos. E limpando peixe, ou como diz aqui no Acre, tratando peixe, né? Você está limpando o peixe na margem, acaba criando um odor que acaba podendo atrair esse animal, né? Que vem se alimentar na margem, enquanto o ser humano. E isso é mais provável ainda em certas localidades que as pessoas costumam ficar alimentando jacarés, tá? Aí ele já sente o cheiro de peixe ou vê um ser humano na margem, já associa com uma provável refeição. Isso também pode estimular, incentivar o ataque do jacaré a uma pessoa, tá? Aqui é interessante essa figura dos autores, onde eles mostram que a maior parte dos óbitos, né, no caso 12 aqui em questão, né, 8 foi com crianças com menos de 11 anos e 4 com jovens com menos de 20 anos, né, que foi principalmente adolescentes. Um índice menor de fatalidade com pessoas acima de 21 anos, ó, entre 21 e 30 anos, 2 casos, 31 e 40, um caso, 41 a 50 anos, um caso de óbito apenas, e 51 a 60, um caso. Então, outra coisa também, ó, da idade de 21 a 60 anos, temos grande parte dos ataques. São os adultos que estão o quê? Pescando ou se deslocando em canoas, né? Na Amazônia, as pessoas se deslocam por canoas, né? E tem uma regra, hein? Quanto menor for a canoa, maior o risco de um ataque de jacaré, tá? Você estando num barco maior, diminui muito essa chance. Então, vê que é predatório aqui, ó. Sendo uma criança, o jacaré é muito maior proporcionalmente, o que ele fica mais incentivado a tentar ou conseguir predar um ser humano tão de pequeno tamanho, né? No caso, crianças. Agora, isso aqui é interessante, né? De todos os ataques, 86 de todas as espécies de jacarés que foram registradas no Brasil, 22 foram fatais. Aí eu fiz outra continha que nós tínhamos feito no nosso estudo por aqui, né? Que 58 apenas ao jacaré-açu, 31% foram fatais, tá? Isso aqui é uma informação importante que corrobora com outros estudos com crocodianos em outros lugares do planeta, né? Na América do Norte, na Austrália, na Ásia e na África. Quanto maior é o tamanho do crocodiliano em questão, maior a probabilidade que ocorra o óbito. Então, o jacaré-açu, que é o maior, se você pegar, filtrar, colocar apenas os casos, pelo menos nos sucos Níger, 58 casos, 31% deles foram fatais. E também aqui requer uma atenção, né? Que ataque de jacarés, né? Nós temos quase 2/3 de chance de sairmos vivos, né? Isso aqui é uma informação importante. E tem outra coisa também, no que nós fizemos aqui, né? Quanto maior foi o tamanho do jacaré-açu, ficou correlacionado com o fato de ter sido um ataque fatal. E outra coisa também que temos que considerar, tá? Muitas dessas pessoas que saíram vivas não saíram ilesas. Ocorreram mutilações do corpo, amputações de pé, perna, mãos ou braços, tá? E também outra coisa também que acabamos pensando por aqui, o Luiz Gustavo e eu, né? E também os autores desse artigo, isso aqui pode ser a pontinha do iceberg, que em muitos casos não são veiculados pela mídia. Principalmente aqueles não fatais ou aqueles que as pessoas não tiveram nenhuma amputação, nenhuma mutilação, né? Então, isso aqui também é uma coisa para ficarmos atentos, né? As subnotificações de ataque de jacarés no Brasil, principalmente na Amazônia. E os autores também consideraram aquilo que eu fiz no começo desse vídeo, a educação ambiental, né? O jacaré não é um vilão, não é um animal para ter medo. Lembra, né? O animal para nós termos mais medo, eles deixaram claro aqui nessa figura que eles publicaram junto com o artigo, né? Olha aqui, ó, no período de 2010 a 2020, foram uma média de 39.584 pessoas mortas, assassinadas por outro ser humano, mostrando que o ser humano é o animal mais perigoso no nosso país. Aliás, no planeta ele vai perder apenas para o mosquito e para o carapanã, né? Isso aqui é tema para outro vídeo, né? E os animais, vamos dizer, os animais selvagens, né?
Quem que mais causou óbitos nesse período de 2010 e 2020? Serpentes ou acidentes ofídicos, foram 1.131 casos de óbitos, está registrado nesse período. Então, estou falando do período de 2010 a 2020, tá? Escorpiões, foram 912 casos, abelhas, 392, aranhas, né? Quem tem aracnofobia, 52 casos de óbitos de 2010 a 2020, ó. A gente teria que ter mais medo de abelhas, né? Foram 392 casos, né? Mas lembrando que dengue foram 1.100 casos, tá? Então, entre os animais aí na natureza que vivem nas nossas casas, o Aedes aegypti, o mosquito, o carapanã, o pernilongo, é um animal para a gente ter mais medo, né? Pode causar mais de 1.000 óbitos e causa mais de 1.000 óbitos por ano, tá? E você está fazendo a sua parte, está deixando água parada no seu quintal, está roçando o seu terreno, está deixando o terreno limpo, né? Tele a sua casa, use repelente nas regiões mais críticas, tá? Para não ser pego pelo mosquito da dengue, né? Que é um animal estatisticamente mais perigoso até que as serpentes, né, pessoal? Vamos lá, né? Nós temos que ser mais racional. E voltando aqui, jacarés, no período de 2010 a 2020, 9 óbitos, tá? 9 casos fatais. E tubarões, os autores também colocaram aqui, ó, 3 casos também no período de 2010 a 2020. Então, o ser humano, tá? É o animal mais perigoso. Então, não vem com aquela ideia, igual a gente vê alguns comentários na mídia, né, das pessoas que escrevem lá, né? É incrível o que eles escrevem nos comentários, né? Que tem que matar essas feras, tem que acabar com tudo, não sei o que lá, né? É interessante que algumas pessoas trazem comentários positivos, né? Que nós estamos invadindo o habitat desses animais. Então, não tem lógica queremos exterminar um grupo animal, uma espécie animal, com medo que ele possa nos fazer algum mal, nos ferir ou nos matar, tá? Se fosse assim, nós teríamos que exterminar a nossa própria espécie, o ser humano, que chega, em alguns anos, tá, a causar mais de 40.000 óbitos. Bom, pessoal, pensei então agora quais seriam algumas possíveis medidas preventivas, né, para evitar o ataque de jacaré. Vamos pensar então o que poderia, né? Primeiramente, a gente tem que estar no ambiente em que eles ocorrem, né? Principalmente aqui na Amazônia, mas não vamos esquecer também do Pantanal e outras regiões do Brasil, onde tem espécies menores, mas pode acontecer de uma forma defensiva, né? No caso, se você pisar ou tentar pegar o animal, né? Bom, os pescadores, né, somente na Amazônia, que armam redes, têm que tomar maior cuidado quando forem examinar as redes, porque algum jacaré-açu pode ter sido atraído e estar lá se alimentando ou enroscado na rede, né? E não estarem sozinhos, sempre em duas pessoas. E uma coisa que está muito associada a afogamento e também ataques de jacarés, pelo menos na Austrália, tá? Assim, tem um estudo que mostra que 50% das pessoas atacadas por crocodilo lá na Austrália estavam embriagadas. Então, não fique nesses ambientes pescando ou se deslocando de canoa, de barcos bêbado, tá? Bebida e natureza não combina, tá? Aumenta a chance, fica mais vulnerável a cair de uma canoa ou então ser atacado, não perceber a aproximação do animal desse, tá? Você tem que estar atento na base do café e vamos lá então, tá? Não nadar em rios e lagos que esses animais possam ocorrer, tá? Isso é óbvio, pelo menos é o que eu procuro fazer aqui na Amazônia. Não deixar crianças sozinhas, tá? Isso também é um perigo, e não somente com o jacaré-açu, com qualquer outro animal pode ficar incentivado ao ataque se ver uma criança, que é um animal de pequeno tamanho. E muita atenção nas margens dos ambientes aquáticos, dos rios, lagos e igapós, onde nós temos essa espécie grande de jacaré, que é o jacaré-açu, né? E não mexa, não tente capturar jacaré, tá? Hoje tá aquela moda dos caras quererem dar uma de doido para ter mais like, né? Não faz isso não, tá? Porque uma mordida, tá? Pode ser fatal, depende o que pegar, né? Não mexa com os filhotes, com os ninhos, tá? Tem em outros países, né? A pessoa tá capturando filhote de crocodilianos e foram atacados pela mãe. Cuidado parental ocorre nesse grupo aí que são jacarés e crocodilos. Quanto menor o barco, maior será o risco de um ataque, hein? Esteja, então, com muita atenção. Não fica com as pernas, com os braços assim para fora do barco quando você está em deslocamento, ou você está pescando, ou você resolve tirar um cochilo, tá? Não durma dentro
de uma canoa e de um barco, tá? Aliás, para fazer o acampamento, é melhor você estar a 50 metros da margem, né? Por onde esses animais não vão assim se deslocar tanto, apesar que pode se deslocar tanto. Mas nos primeiros 50 metros é bem mais provável que o animal desse saia da margem, tá? E possa se aproximar. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo, né, sobre os ataques de jacarés, né? Especialmente, né, fiz aquela chamada sensacionalista, qual o predador que mais mata pessoas no Brasil? Assim podemos atrair aqueles curiosos, né, e também os eco-histéricos, né? Vamos lá, ver, ele vai falar para poder criticar. Aí aparece aqui, gostando do conteúdo, cara, compartilha com seus colegas, seus amigos, tá? Para outras pessoas. E sábado, no Saideira Herpeto, eu quero falar mais sobre isso, tá? De acordo com a repercussão desse vídeo, dos comentários, e quero trazer uma pessoa especialista em Jacareaçu, vamos ver se ela pode estar presente nesse Saideira Herpeto no sábado, que é 5 horas de Brasília, 4 horas de Rondônia e Amazonas e 3 horas daqui do Acre. Um abração, pessoal, e até a próxima!